Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal, que hoje a gente vai falar sobre mais um design pattern, legal? Meu nome é Wesley Williams e durante toda essa série a minha intenção aqui é conseguir te ajudar no seu crescimento como desenvolvedor. E especificamente nessa série a gente está falando sobre design patterns, legal? E o pattern que a gente vai ver hoje, ele é muito interessante porque nós desenvolvedores normalmente sempre saímos fazendo algumas atrocidades e a gente nem se liga disso. Então a gente vai falar hoje sobre o Design Pattern Strategy. Antes da gente ir direto no vídeo, eu gostaria muito que você assinasse aqui o nosso canal, clica aí, dá um curtir no nosso vídeo e também não esquece de ativar as notificações. Dessa forma, toda vez que a gente subir um vídeo, você vai ser notificado. Eu também quero pedir que você siga a gente no Instagram. Muitas vezes a gente solta mais conteúdo no Instagram do que necessariamente no YouTube, legal? É @devfullcycle. E por último, tá? E não menos importante, eu gostaria muito que você entrasse pro meu canal do Telegram. Nesse meu canal eu venho postando diariamente conteúdo, legal? E é muito mais fácil eu postar o conteúdo porque eu não preciso mandar editar, eu não preciso criar thumbnail, eu não preciso fazer nada disso. Simplesmente eu pego e gravo o áudio ali na hora para você. Então eu consigo mandar muito mais conteúdo para você, muito mais sobre o mundo do desenvolvimento web, desenvolvimento full cycle, full stack, DevOps, um monte de coisa tem ali para você. Então eu vou deixar aí na descrição para que você consiga entrar aí no canal do Telegram. Sem mais delongas, vamos aí falar sobre o Design Pattern Strategy. Antes de eu tentar sair explicando para você o que é o Pattern Strategy, eu quero te levar diretamente ao código agora para você se lembrar se você já fez alguma coisa parecida com isso, beleza? Então vamos aí pro código e olhar aí na minha tela para você entender o nosso problema aqui, beleza? Então vamos lá. Galera, seguinte, tá? A linguagem pode ser a linguagem que você quiser. Mas se você perceber, eu tô criando um novo pedido, eu tô colocando um total desse pedido de R$10 e eu vou colocar aqui o Banco Santander. A minha ideia é eu saber qual que é a taxa de juros quando eu faço um pedido pelo Banco Santander. Então eu tenho uma calculadora, legal, de juros, e nessa calculadora o que eu vou fazer? Eu vou dar um calcula juros passando o meu pedido. Até então a API tá bacaninha, né? Tá bem simples, aparentemente bem fácil de a gente trabalhar. Vamos olhar o código dessa calculadora de juros aqui. Essa calculadora de juros, eu acredito que muitas vezes você já viu algum código parecido com isso. Às vezes não é if, às vezes é switch, tanto faz. Mas o grande ponto aqui que eu quero mostrar para você é o seguinte. Aqui, nesse caso, o que está acontecendo? Eu estou recebendo um pedido e aqui ele fala o seguinte, olha, se lá no meu pedido ele pega o banco que aquele pedido está sendo utilizado, for Santander, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar aqui um objeto do Santander, passando o pedido para o Santander. Caso seja Itaú, ele instancia o Itaú. Caso seja o Bradesco, ele instancia o Bradesco. E no final, que ele tem o banco, e ele já passou o pedido, ele fala para o banco carregar aqui a taxa de juros para ele. É isso que está acontecendo. O que tem de errado nisso aqui? Aparentemente a solução está funcionando, eu consigo pegar taxas de juros, a taxa de juros não está embutida, não está acoplada necessariamente no calculador de juros, porque a taxa está sendo calculada aqui na minha classe Santander, por exemplo, mas qual ainda é o meu problema? Não sei se você lembra do Solid, mas a gente tem um princípio que é do Open Closed Principle. Legal? Ou seja, uma classe ela tem que estar sempre aberta ali para extensão e fechada para alteração. Vamos imaginar se amanhã eu coloco aqui o banco original. Legal? Eu vou ter que adicionar outro camarada aqui. E eu vou ter que ficar mudando essa classe toda hora. Legal? Fora que isso aqui parece insustentável. Toda vez que eu mudar, eu vou ter que, ao invés de
estendendo, ao invés de eu conseguindo desacoplar cada vez mais o meu sistema, mais o meu sistema ele fica acoplando aqui todos os objetos. Essa minha classe calcula juros, ela depende explicitamente de classes concretas, algo que a gente sabe que na orientação a objetos acaba sendo um crime, mas é muito comum a gente ver esse tipo de solução. Funciona? Funciona. Se eu olhar aqui o Banco Santander, ele tem um método aqui que ele recebe o pedido, ele faz o cálculo aqui do pedido, né? Eu coloquei qualquer coisa aqui, estou retornando 10, tá? O Itaú acho que é 20, o Bradesco 30, eu coloquei qualquer número, tá? Mas aqui poderia ser um cálculo mirabolante, que é o processo que faz o cálculo mesmo. Mas o grande ponto é que tudo isso aí está gerando um acoplamento danado e cada vez a minha calcula juros vai ficar mais difícil de eu trabalhar. Legal? Agora, como que eu consigo fugir disso, trabalhar de uma forma mais elegante, que eu não tenha que mexer mais nessa classe, que eu consiga adicionar quantos mais bancos eu quiser de uma forma extremamente simples? A melhor forma, vamos dizer assim, não digo a melhor, mas a forma que é mais recomendada que a gente faça isso é utilizando o padrão de projeto, que é o famoso Strategy. Então, vamos lá, eu quero te falar um pouquinho mais sobre Strategy e daí eu quero codar, colocar a mão no código aqui com você e fazer essa solução aí funcionar. Vamos refatorar essa parada aí e fazer essa parada funcionar bem, beleza? Então, vamos lá. Bom, galera, estamos aqui, Design Pattern, o Strategy. Legal? Se você olhar o bonequinho, você tá vendo aqui que ele bota a mão na cabeça porque ele fala, pode ser um, pode ser outro. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer aqui com essa imagem que eu acabei pegando aí na internet. O grande ponto é que o Strategy, ele faz parte do Goff, que é o Gang of Four, tá? Se você não sabe o que é isso, eu super recomendo que você volte aí e depois dê uma olhadinha no meu vídeo específico falando sobre padrão de projetos, o que eles são, para que serve, como é que ele funciona. Eu conto tudo muito bem explicadinho ali na história. Legal? E o tipo desse padrão é um padrão comportamental. Legal? Essa é a categoria que esse camarada faz parte. Mas o que o Strategy faz no final das contas? Qual que é a principal motivação desse camarada? Seguinte, quando você precisa encapsular algoritmos similares para tomar alguma decisão. Nesse nosso caso, eu tenho os bancos, tá? Cada banco tem o seu algoritmo para calcular juros. Legal? Cada um, baseado num pedido, ele consegue calcular a taxa de juros. Legal? Eles são similares, mas cada banco tem suas regras específicas. E eu preciso encapsular esses caras, né, para eu conseguir tomar uma decisão. Concorda comigo? É exatamente isso que a gente viu nesse problema que eu acabei de mostrar para você. Legal? A classe que usa os algoritmos não é alterada, mesmo com outras opções de algoritmos. Exatamente isso que a gente acabou de colocar. Ou seja, a classe que vai utilizar o Santander, o Bradesco, etc., ela não pode ter que ser alterada. Eu não quero que ela seja alterada em nenhum momento. O que eu quero, no final das contas, é que ela possa ser utilizada independente dos algoritmos que eu quero trabalhar. Legal? Então, qual que é o conceito básico que eu quero trazer aqui para você? Seguinte. Context, tá? O context, basicamente, é o camarada que vai rodar, que vai precisar receber essa strategy aí pra gente. Legal? Nesse nosso caso aí, é o calcula juros, né? A nossa calculadora de juros. A gente tem um outro camarada que é a Strategy Interface, tá? A Strategy Interface é um dos pontos principais para que a gente consiga ter necessariamente, tá, o padrão Strategy funcionando. Por quê? Porque esse Strategy Interface, ele é injetado no nosso contexto. Legal? Assim, o nosso contexto sabe quais métodos, legal, aquele cara vai poder executar. Ele sabe o contrato que ali está rodando. Então, ele não precisa depender de uma classe concreta, como depender de um Santander concreto. Ele sabe que ele vai depender de um banco, mas ele não sabe qual banco. Mas ele sabe que todo banco tem um método lá de get juros, por exemplo, ok? E a gente tem a strategy concreta, ou seja, a strategy concreta é o banco em si, no nosso caso, legal, que implementa essa nossa interface. Então, alguma coisa desse tipo aqui para você dar uma olhada. Eu tenho o meu context e esse meu context ele recebe a minha interface.
Legal? Essa minha interface, legal, vem do meu padrão strategy. E essa minha strategy aí, no final das minhas contas, ela tem o quê? Essa minha interface, ela tem o interface algoritmo, legal? Ou seja, essa minha strategy, ela é uma interface, e aí eu crio a minha strategy concreta, ou seja, eu tenho a minha strategy concreta A e a B, que elas implementam a minha strategy principal. E aí o que acontece? Eu garanto que tanto a strategy concreta A e a B, as mesmas tenham interface algoritmo como um método, por exemplo. Legal? Então, quando aquele meu context, ok, quiser executar algum método da strategy A, ele sabe que o interface algoritmo método ali existe, porque ele implementa aquela interface. Legal? Se não ficou tão claro ainda para você, pode ter certeza que na hora que eu for colocar a mão no código vai ficar mais simples. E é isso que eu quero fazer agora com você. Então vamos lá. Seguinte, galera, pra gente não misturar as coisas aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, tá? Eu já criei, na realidade, uma pastinha solução. E nessa minha pastinha solução, o que eu vou fazer? Eu vou criar o que eu tô querendo, que é a minha calculadora de juros. Deixa eu colocar mais pra cima aqui. Calculadora de juros. Legal? Aqui. Essa é a minha calculadora de juros. Vamos pensar também que eu tenho o meu pedido, né? Que é da onde que o camarada vai fazer o pedido. Vamos pensar também que a gente tem um banco. Eu vou colocar aqui, no caso nosso, só o Santander. Santander. Legal? O que mais que a gente tem nesse nosso caso aqui que a gente não está precisando? Isso aqui, legal? Eu vou colocar mais um banco aqui, que é o Itaú, por exemplo, tá? Somente para a gente não ficar. O que eu quero fazer... Opa! Itaú.php. E aqui é Itaú. Beleza. Então o que acontece? O que eu quero fazer é ter aquele mesmo efeito que a gente teve hoje. Mas lembra que eu falei para você que a gente tem que ter uma interface? Legal? Então no nosso caso, da nossa interface, eu vou criar aqui, por exemplo, uma interface chamada calcula juros interface. Strategy interface. Só para mostrar, eu costumo, e muita gente costuma também, colocar o nome do pattern que está sendo utilizado na hora que você cria no arquivo, porque daí o cara sabe que de qual pattern aquilo está fazendo efeito. Então só de você bater o olho você sabe que o cara está trabalhando com strategy, e daí já facilita muito a sua vida. Legal? E aqui eu vou colocar que é uma interface. E aqui nessa minha interface, o que eu vou falar? Eu vou falar que eu preciso receber aqui, que eu preciso ter get taxa de juros. E aqui eu vou falar que eu vou receber um pedido de um pedido. Legal? O correto, obviamente, eu não quero ser tão purista aqui, mas o correto é esse pedido ser uma interface também, mas ok. A gente tem aqui o nosso pedido, beleza? Agora, olha só que interessante. O meu pedido cai aqui nessa minha interface. Então, o que isso significa? Significa que, nesse momento, tanto o meu banco Santander, ele vai implementar essa minha interface. Então, implements, calcula juros, strategy interface. E aí ele vai me obrigar a implementar esse método, onde eu recebo o pedido. E aqui vamos imaginar que eu returne 10. Mas eu poderia estar usando, ok? O pedido aqui, algum método do pedido, pegar informações do pedido para eu calcular os juros. Meu objetivo aqui não é calcular juros, é mostrar o strategy, ok? E aqui no Itaú, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou dar um implements, calcula juros, strategy e interface, onde os juros do Itaú é mais caro. Vou colocar aqui return 10. 20. Return 20, né? Então o que acontece nesse momento aqui pra gente, galera? Eu tenho essa interface aqui rolando aqui pra mim. Beleza? Até então, tá ok. Vamos colocar aqui que no pedido eu tenho que colocar o valor total nele, tá? Então eu vou colocar aqui private total aqui. E aqui public function
construct, e eu vou colocar aqui total, e aqui eu vou falar que this total é igual a total, aqui pra mim, legal? Só pra gente ter a parada entrando, eu posso até colocar um get total aqui, public function, get total. Os camaradas que gostam de PHP Storm vai falando, poxa, por que o Wesley não tá usando aquele geradorzinho de getters e setters? Ah, porque eu não tô afim hoje, beleza? Então vamos lá, galera. Agora eu tenho o meu pedido, agora eu tenho o meu total aqui, legal? Agora, como é que a minha calculadora de juros aqui vai funcionar? Lembra que eu falei para você que aquela interface ia ser injetada dentro da nossa calculadora de juros? É isso que vai acontecer. Olha só que maneiro, galera, como vai ficar mais simples. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar um private calcula, eu posso até colocar assim, calculador de juros, ok? Esse cara aqui. E aqui, olha só que maneiro, eu vou dar um public function, legal? Construct, e aqui no meu construct, legal? Eu vou falar que ele recebe um calculadora, vamos lá, a calculadora de juros interface, calculadora de juros, ok? Deixa eu tentar deixar isso mais claro aqui para você. Ou seja, eu estou recebendo essa minha interface, e aqui eu vou fazer o seguinte, diz calculadora de juros é igual a calculadora de juros. Legal? Então perceba que eu estou recebendo aqui é o seguinte, eu vou poder receber qualquer objeto que implemente essa interface. E por que eu quero fazer isso? Porque simplesmente eu quero executar isso aqui, ó. Public function calcula juros, e aqui eu falo pedido, e aqui pedido. Ok, recebi o meu pedido. E agora, o que eu faço? Eu vou dar um return. Olha só que maneiro, galera. Diz calculador de juros, get taxa de juros pedido. Por que eu sei que tem get taxa de juros? Porque eu sei que essa interface tem o método get taxa de juros. Legal? Deixa eu fechar todos os arquivos agora para facilitar. Então aqui no calculadora de juros, quando eu dou um calcula juros aqui, eu sei que esse método existe, porque eu sei que eu estou recebendo um objeto que implementa essa interface. Então, nessa nossa calculadora agora aqui, eu não preciso mais simplesmente ficar mudando o tempo todo quando eu vou receber um tipo de banco diferente. Na prática, olha o que acontece. Eu tenho aqui o meu index.php. Então eu vou falar o seguinte, ó, eu tenho um pedido é igual a new pedido, onde eu vou passar um total de 10. Legal? Eu tenho banco é igual a new Santander, por exemplo. E aqui eu vou falar calculadora é igual a new calculadora de juros. Beleza? Mas aqui, o que eu vou passar no final das contas? Eu vou passar o meu banco. Porque o meu banco implementa essa interface. Legal? E agora, vou dar uma calculadora, calcula juros e eu passo o meu pedido. Acabou, galera. Agora eu posso ter quantos bancos eu quiser. Basta eu passar o banco aqui. Legal? Para ficar mais simples, inclusive, eu posso colocar aqui, ó, New Santander. Acabou. Legal? Ou seja, ele vai retornar os juros para mim do Banco Santander. E acabou. Beleza? Ou seja, nesse ponto, o Strategy, ele vai facilitar para que você não tenha que ficar fazendo todos aqueles ifs. Sabe num lugar que é super comum da gente encontrar esse tipo de coisa? Sistemas com formas de pagamento. Se for PayPal, faz isso. Se for PagSeguro, faz isso. Se for Moip, faz isso. Se for Hotmart, faz isso. E aí você vai empilhando pro cara escolher. Olha só que diferença para você conseguir trabalhar com o seu código. A parada fica muito mais elegante, mas fundamentalmente, ok? Correta.
eu não tenho que mexer, isso aqui está fechado para modificação, mas está aberto para extensão, legal? Então, isso aí é um dos pontos mais importantes em relação a você trabalhar com o Pattern Strategy. Eu realmente espero que você tenha entendido, independente da linguagem de programação aqui, eu acho que deu para sacar o cerne da coisa e eu realmente espero que você esteja gostando aqui nessa nossa série sobre Design Pattern. E antes de eu finalizar esse vídeo, obviamente, novamente eu quero pedir para você, segue a gente no Instagram, entra no canal do Telegram também. Nesse canal do Telegram eu tô colocando muito conteúdo top, simplesmente o que eu estudo diariamente, eu já jogo conteúdo lá, ou seja, tem muita coisa que antes de eu publicar no YouTube, que antes de eu produzir um vídeo, são coisas que eu já tô estudando, eu já tô colocando lá. Beleza? Então vale muito a pena você entrar no canal do Telegram, a descrição aí segue aí embaixo. Beleza? Galera, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo pattern. Até mais! Thank you.